pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati Leite do Valer um Livro e eu fui convidada pelo YouTube Edu para dar uma aula para vocês muito rápido, em até 5 minutos aqui. Eu escolhi, gente, pegar 9 obras, 9 livros obrigatórios da FUVEST, que faz ali você entrar na USP, na Universidade de São Paulo, e vou tentar explicar algumas matérias que você pode estudar, o que e como estudar, de acordo com cada livro. Iracema, época do romantismo brasileiro. Havia necessidade do quê, gente? De criar um herói nacional. E quem que fez isso? José de Alencar, que é o autor dessa obra. Ele, que era um cara um tanto quanto complexo, porque ele era escravocrata, o sonho dele era trabalhar para o imperador, o sonho dele era trabalhar com o Pedro II, trabalhar para o império. E ele realmente acreditava que o Brasil ele só ia dar certo, ele só ia funcionar se o nosso herói fosse justamente o índio. Ele cria o bom selvagem, que é um índio bonito, belo, grande, legal e que sabe da natureza, só que precisa do português para quê? Para salvá-lo, para dar cultura para ele. Depois a gente tem em 1881 a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o primeiro livro do realismo, feito por quem? Machado de Assis. E ele tinha uma coisa do seguinte: a independência já tinha rolado há um tempo, mas ele queria zoar, ele queria falar assim: gente, a independência rolou há tanto tempo, mas essa roupa que você usa aí é o quê? Veio de onde? Não é necessariamente uma cultura brasileira, né? Você tá usando de algumas coisas aí, a gente não é colônia. Pelo amor de Deus, então existia uma crítica social na obra do Machado, principalmente à burguesia carioca. Então dá para você entender bastante os costumes da época e os costumes, claro, da burguesia. Aí, logo depois, a gente tem o Cortiço. E o Cortiço faz parte do naturalismo. O Luiz de Azevedo se achava o cientista ali do povo. Então ele tinha como pretexto usar teorias científicas dentro da sua literatura. Ele tenta explicar o positivismo, o darwinismo, o relativismo. Olha quanta teoria científica, né? Porque ele acreditava que o homem é um produto do meio em que vive. Até tem um personagem que é português e, obviamente, ele é ótimo, né, dentro ali do livro. Só que quando ele começa a ter contato com uma brasileira, descamba. Começa a ficar preguiçoso, vira até assassino. Veja bem. Depois disso, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Graciliano, gente, um cara do modernismo, da segunda fase do modernismo. E a segunda fase do modernismo quer ter um contexto político. Então você consegue entender bastante o contexto político ao ler Vidas Secas. Você consegue também estudar sobre migração e até, gente, sobre caatinga. Olha quanta coisa a gente consegue estudar. E aí, outro cara do realismo, gente, é o Eça de Queiroz, mas não aqui do Brasil, né, de Portugal. E ele publicou A Cidade e as Serras, que tem como função ali, bem naquela época do Belle Époque, falar assim: gente, será que a tecnologia é mesmo o ponto de salvação da humanidade? Você quer entender um pouquinho mais quais serão os outros links? Não se esqueça de se inscrever no canal. Já aproveita agora esses 5 segundinhos aqui e vamos voltar com a aula. Aí a gente tem Sagarana, do Guimarães Rosa, que usa neologismo, ou seja, o próprio nome Sagarana, saga literária, arana, quase, então são quase sagas. É um livro de novela, gente. E no Sagarana, esse neologismo, ele fica pegando o regionalismo, mineirês principalmente, e fica inventando novas palavras. O Guimarães era ótimo nisso. Então você consegue estudar um pouco de gramática, você consegue estudar um pouco de regionalismo, questões mineiras, né? E também uma coisa, uma das novelas chama Corpo Fechado. E que é um conto, que é uma novela para você entender melhor a questão de religiosidade do que corpo fechado. O que é corpo fechado? Para que ele serve? Como ele é feito? Sabe assim? Então dá pra gente entender bastante coisa com Sagarana. E aí, Minha Vida de Menina, né? E é o diário de uma menina de 13 anos. Só que ela tá em Diamantina, na época que a mineração tá decaindo, certo? Então é uma coisa muito legal também, porque você consegue estudar bastante geografia, porque ela fala em várias partes do livro. Olha, o ouro não tá dando mais, mas ninguém fala, todo mundo fala que aqui em Diamantina não dá pra plantar, porque a terra não é boa pra plantar. Outra coisa, é logo depois da abolição da escravatura. Então você tem uma menina branca de classe média contando como que a sociedade estava acompanhando toda essa questão da abolição ali, né? E nós temos então Claro Enigma, do Drummond. Só que na época do Claro Enigma, ele tá cético, ele não acredita mais em nada. Ele passou por várias fases querendo, né, contestar politicamente as coisas, mas, né, quando ele publica Claro Enigma, ele já tá tipo: olha, eu não acredito mais em nada. Então você também pode usar isso, inclusive até na redação, hein? Além de estudar filosofia, sociologia e assim vai, você também consegue citar esta obra na redação. E por último, e não menos importante, Mayombe, finalmente literatura africana na FUVEST. E o que acontece? Pepe Tela, ele tá falando ali da Guerra da Angola. Então você consegue saber de questões
históricas, como a Guerra da Angola. Você consegue entender a geografia, porque Mayombe é uma floresta de Angola. E além disso, você também consegue saber sobre o MPLA, o Movimento Popular da Libertação da Angola. Enfim, muita coisa, dá pra falar muito, mas em 5 minutos é um pouco difícil. Então, pra isso, vai lá no Valer um Livro que eu explico isso tintim por tintim. E boa aula, galera! A gente vai junto aqui, a gente vai conseguir passar no Enem. Beijo, tchau!